Os militares dos estados de Maine estão considerando uma base para 10.000 pessoas, entre aspas, perto de Gaza. Agora, eles dizem que não haverá tropas americanas, o que para mim é absolutamente inconcebível. Que exista uma base dos Maine sem nenhuma tropa americana. Mas supostamente será perto de Gaza. 10.000 funcionários, 10.000 pés quadrados de espaço de escritório, por 12 meses. Essa foi a reação dele a uma pergunta sobre toda a situação dos vistos. Ele transformou a imigração e a economia em uma grande crise. E agora que foi questionado sobre isso, basicamente insulta os Estados Unidos inteiros. Você quer aumentar os dos trabalhadores americanos, mas de não inundar o país com dezenas, centenas de milhares de trabalhadores estrangeiros. Eu concordo, mas você também precisa trazer talentos. Nós temos muitas pessoas talentosas aqui. Não, vocês não têm. Não, vocês não têm. Nós não temos pessoas talentosas o suficiente aqui. Não, vocês não têm certas habilidades. E as pessoas precisam aprender. Você não pode pegar alguém da fila do desemprego e dizer, vou te colocar em uma fábrica onde vamos fabricar mísseis. Não, por quê? Não por causa de todo o debate sobre imigração, mas por causa de como ele insulta descaradamente praticamente toda a população dos Estados Unidos, ou pelo menos a população trabalhadora ou potencialmente trabalhadora. Ele menciona as filas de desemprego, que é um assunto muito delicado, porque ainda está em andamento. E então sim, ele fala sobre como o exemplo seria tirar pessoas da rua e colocá-las para fabricar mísseis. Sim, quero dizer, trata-se do que isso vai se tornar. E lançar essa ideia, você vê isso muito claro com esse presidente. Eles colocam algo na segunda-feira, veem qual é a reação até quarta, e então recalibram para a segunda seguinte, só para testar o terreno. Também é interessante ver se há alguma reação contrária da mídia ou do movimento MAGA. Acho que este presidente e esta administração são muito habilidosos em gerenciar o ciclo de notícias com o que Steve Bannon chamou de forma famosa de inundar a zona. Eles são realmente bons em inundar a zona. Mas acho que é um verdadeiro insulto dizer que os americanos não têm talento. O que ele está realmente dizendo, como empresário, como financista, é que quer mão de obra barata. É isso que ele quer dizer. Não é que os Estados Unidos não tenham talento, mas não têm o talento que aceite trabalhar por 30% a menos. E isso foi na época em que, se você se lembra, todo o debate sobre o visto H-1B estava pegando fogo, cerca de um ano atrás. Não consigo lembrar se foi no início do mandato de Trump ou logo antes da posse. Talvez tenha sido durante a transição. Mas Elon Musk teve um colapso público no X por causa dessa questão, porque o pessoal mais radical do MAGA não queria ceder em nada sobre o H-1B. E lembre-se, Vivek Ramaswamy também estava nesse debate, sendo ele de origem indiana, e todo o setor dos tech bros, os chefes dessas empresas de tecnologia e afins, muitos vindos da Índia, Google, etc. Então Elon Musk teve um colapso público. Ele ficou furioso porque o visto H-1B e a mão de obra indiana altamente qualificada que trabalha por menos são pilares do sucesso de Elon Musk e de alguns de seus negócios, assim como do restante do Vale do Silício. Eles adoram isso. Adoram o fato de poderem contratar trabalhadores altamente qualificados e motivados que aceitam receber 30% a menos. É uma questão de negócios. E em vez de serem honestos e diretos sobre o que realmente os interessa, eles contornam o assunto de uma forma tão desonesta e ainda insultam a força de trabalho americana. Quero dizer, o fato de o Trump fazer isso só mostra o quanto o MAGA é uma farsa. É só um slogan, é só um boné, sabe? And it's just a slogan. It's just a hat, you know. I mean, it was entertaining and a lot of people. Quer dizer, foi divertido e muita gente, acho que do lado conservador, embarcou nisso porque vivemos numa democracia em que podemos votar. Então, se alguém faz campanha com uma plataforma marcadamente diferente, como um agente de mudança em relação ao status quo anterior,
Você vai arriscar, vai dar uma chance. Se funcionar, ótimo. Se for um pouco melhor do que antes, ótimo. Se ele acabar com todas as guerras, fantástico. Mas se você não está obtendo nada disso, e isso não está tornando a América grandiosa, e nem sequer é patriótico, e literalmente Donald Trump despreza a força de trabalho americana. Então, nesse ponto, se você tiver qualquer autorrespeito à direita, isso inclui todos vocês oportunistas e o tipo de gente que se enfeita em torno da One America News, Fox News, Newsmax, certo? Fox News, Newsmax, okay? And you think that somehow this president is somehow E você acha que esse presidente de alguma forma representa a classe trabalhadora? Você está falando sério? Nesse ponto, é melhor acender logo esse baseado ao vivo, tipo no programa do Rogan ou sei lá, porque você só pode estar viajando. Sério, gente, o golpe é inacreditável. Vocês estão vendo o verdadeiro Donald Trump. É isso que estão vendo. A máscara caiu, ele se sente confiante, tem o poder, e o círculo íntimo dele anda por aí intimidando e ameaçando pessoas, abusando do poder executivo. O Marco Rubio está correndo por aí como um capanga de Israel, perseguindo estudantes nos campi para deportá-los porque estão criticando um país estrangeiro. Quer dizer, esse é o estado do governo Trump. É uma piada. É um show de palhaços. Este é o mundo dos palhaços. É tão ridículo quanto o governo Biden, mas é muito mais perigoso neste momento, porque Donald Trump basicamente assumiu o controle da política econômica dos Estados Unidos a partir de seu escritório. E se você olhar para essas entrevistas do Scott Bassett e de todas essas outras pessoas, dá para ver que eles não sabem o que estão fazendo. Parece realmente algo desesperado. É como se estivessem tateando no escuro e insistindo em todas aquelas decisões ruins anteriores. E basta olhar para os números, sabe? Está encolhendo. A confiança não está alta, certo? Eles estão inflando e despejando ações e criptomoedas, tudo bem. Mas a maioria dos americanos não se beneficia disso, certo? A superclasse está ficando rica de um jeito que você nem imagina agora. Eles estão ganhando muito dinheiro, então a desigualdade de riqueza está aumentando, certo? E é isso que Donald Trump está entregando. Se já está ruim depois de 12 meses do primeiro mandato dele, imagine o que vai acontecer nos próximos 3 anos. E depois? E depois? Ah, você vai culpar o Antifa quando houver tumultos nas ruas e as pessoas estiverem incendiando coisas, lixeiras pegando fogo nas cidades americanas, porque as pessoas não conseguem pagar aluguel ou se alimentar. O que você vai fazer? Culpar o Antifa por isso? Não, a esquerda radical, não é problema meu. Foi o Biden que fez isso. Estou tentando consertar isso. Sabe? Eles não me dão uma chance. Quero dizer, é interminável com esse cara. E as guerras. Guerras e mais guerras. Quantas novas guerras? Temos uma guerra contra a Venezuela. Ele está falando sobre uma guerra contra a Colômbia. Deixa-me pensar, esqueci de alguma coisa. A Nigéria é a próxima? Vamos começar uma guerra lá. Onde mais podemos começar uma nova guerra? Por que não iniciamos uma no Iraque contra o Rashid al-Shabi? Essa parece promissora. Outra com o Irã seria ótimo antes do Natal. Ou talvez esperemos até a primavera. Veremos. Francamente, não sei. Talvez o clima esteja melhor na primavera. Quero dizer, com Trump isso é interminável. E depois a China está ali, só esperando de lado. Quando vamos intensificar essa guerra? Sabe, os chineses... Quero dizer, a quantidade de danos que pode ser feita em 3 anos com esse apresentador de fim de semana da Fox News, tatuado e enlouquecido, como chefe do Pentágono. Esse presidente insano, cercado por todos os oportunistas, o que pode ser feito em 3 anos é assustador. E tem que haver uma oposição viável, seja na política ou na mídia, de alguma forma, para conter esse desastre que estamos testemunhando agora. Isso é um desastre. Não estou sendo hiperbólico, ok? Declarar guerra à metade da América do Sul, por nada além de criar uma distração conveniente, e talvez achando que vai roubar os recursos da Venezuela, vamos ver como isso vai dar. Vá em frente, tente, e vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Você acha que consegue fazer isso dar certo?
Vamos ver como o resto do continente reage. O que vai invadir o Brasil depois se o Brasil reagir ou ficar do lado da Venezuela? Quer dizer, é impressionante. O governo Trump promoveu uma solidariedade na América do Sul de um jeito que presidentes anteriores jamais poderiam ter imaginado. Então Donald Trump tem esse efeito, talvez não o efeito que ele queria. Sim, é certamente um desastre total. Quero dizer, isso não é exagero. E está acontecendo em todas as áreas. Você mencionou a política econômica. Já há uma reação negativa em relação ao chamado dividendo de $2.000, entre aspas, por causa dessas tarifas. Isso não está sendo bem recebido pela grande maioria da população dos Estados Unidos, porque já passamos de um ano, além dos anos Biden, sabe? Desde a Covid, na verdade. Trump first. Trump won and then Biden. Primeiro Trump venceu e depois Biden. Trump despejou uma quantidade incrível de dinheiro no balanço do Federal Reserve e Biden basicamente apenas continuou isso. Então Trump nunca assumiu a responsabilidade pela catástrofe econômica que ele mesmo desencadeou durante seu mandato em 2020. Isso criou ciclos inflacionários dos quais a economia ainda não se recuperou. Lembro-me de ter chegado, talvez em 2022, e comprei um sanduíche de atum, um pacote de batatas Lay's e uma Coca-Cola. Custou uns $19 por um sanduíche de atum. Tá brincando comigo? Apenas 5 anos antes, provavelmente dava para comprar por menos de $10 e agora o preço dobrou. Esse é o custo da comida. Olha, o custo da comida nos Estados Unidos é inacreditável. É criminoso. Listen, the cost of food in America is criminal. It's criminal. But this is because of the economic policy. É criminoso. Mas isso é por causa da política econômica deste presidente em seu primeiro mandato e do tipo de administração Biden sem cérebro. E Trump não fez nada para resolver isso, além de prometer: vamos trazer comida, vamos trazer os empregos da indústria de volta para casa. É a era dourada da América. Não. É a era dourada, não a era de ouro. É a era dourada da América em termos de conservadorismo, que supostamente deveria ser melhor para a macroeconomia do que a esquerda socialista radical. Mas eles estão gastando mais dinheiro. Lembra o que aconteceu com a Doge? Lembra da Doge? Simplifique tudo, corte o desperdício, reduza o déficit. Fico me perguntando como o déficit vai parecer depois do primeiro ano civil desta administração. Isso vai ser bem interessante, não é? Temos que lembrar que por volta dessa época, entrando em um período de eleições de meio de mandato, é geralmente quando os Estados Unidos intensificam sua política externa. Vimos isso em fevereiro de 2022, com o que aconteceu no conflito da Ucrânia. Sob Trump e Obama, vimos muitas versões da mesma coisa. Mais agressão, alguém sendo alvo. Foi a Venezuela sob Trump, sob Obama, as intervenções reais na Síria, na Líbia e assim por diante. Tudo isso ocorreu na preparação para as eleições de meio de mandato. Portanto, as pessoas devem esperar exatamente o que você está dizendo. Não há recuo a partir daqui. Muitas dessas crises são fabricadas tanto por ganhos políticos quanto econômicos. Bem, eu só quero dizer que nem tudo é tristeza e desgraça, Dani. Sabe, eu também trago boas notícias e bons presságios, porque nos últimos 12 meses não houve nenhum tiroteio em massa. Quero dizer, será que os atiradores em massa tiram férias quando há um presidente republicano ou com este governo? Quem sabe? Ou talvez seja porque mudaram a gestão do FBI. Onde estão todos os tiroteios em massa? No governo Obama, eles aconteciam literalmente todos os dias ou todas as semanas. Mas os republicanos ou os neocons tendem a favorecer ataques domésticos em massa da Al-Qaeda e também não vimos nenhum desses. Então será que todas essas pessoas tiraram férias? Todos os terroristas e atiradores em massa tiraram férias. Então, pessoalmente, acho isso ótimo. Um sopro de ar fresco. Tanto os republicanos quanto os democratas nos Estados Unidos têm um mau hábito. Depois que vencem, especialmente quando conquistam a Casa Branca, o Congresso e o Senado,
tendem a aproveitar os despojos da vitória, pelo menos no primeiro ou segundo ano. Muitos saem de férias e muitos simplesmente não se importam. Estão apenas felizes por estarem no poder. A fome não está mais lá. Isso faz parte da virada. Mas eu entendo o que você está dizendo. É interessante como algumas dessas outras distrações convenientes desapareceram. Ainda assim, acho que você pode ver uma verdadeira agitação interna se a situação econômica continuar a seguir na direção terrível em que está indo, e se este presidente não cumprir nenhuma daquelas promessas grandiosas que fez em janeiro passado. Então, globalmente, os Estados Unidos conseguiram alienar muitos dos seus, eu diria, semi-aliados. Eles empurraram muitos deles a se consolidarem com outras redes de países como o BRICS, a Organização de Cooperação de Xangai e outros na Ásia, pessoas buscando maneiras de se livrar do dólar. Tudo isso foi acelerado por Trump. A forma como eles transformaram as tarifas em arma sob esse governo é bastante desconcertante. Que alguém ache que isso vai gerar algum resultado positivo. O que ele fez foi destruir a confiança nas relações entre os Estados Unidos e todos esses outros países, talvez para sempre, basicamente, a maior parte da economia global. Então, toda essa ideia, e isso era um grande chavão quando as pessoas dizem, os globalistas, Alex Jones e todos os outros, até o MAGA, os globalistas. Mas eles são tão simplórios que não conseguem distinguir entre globalização e globalismo. São duas coisas diferentes. A globalização, em termos de comércio mundial, interdependência, a OMC e todas essas organizações multilaterais, proporcionou um dos maiores períodos de prosperidade da história humana, em escala planetária. E a globalização também fortaleceu a superclasse nos Estados Unidos. Então o Trump chega querendo balcanizar a economia global, declarar guerra econômica a todo mundo, inclusive aos seus aliados. Punir pessoas por, talvez não demonstrarem respeito suficiente à administração Trump. Ou ele está interferindo no judiciário de outros países, interferindo em eleições. Veja o que o governo Trump fez com a Argentina. Basicamente ameaçou reter um resgate subsequente de 20 bilhões de dólares da moeda argentina se Javier Milei, ou seja, lá qual for o nome dele, se o partido dele não vencesse as eleições de meio de mandato. Então, Trump está injetando medo em um país estrangeiro durante um ciclo eleitoral e usando isso como uma espécie de chantagem econômica, por assim dizer. Esse é um nível de interferência e intromissão nunca visto antes, mas feito de forma muito aberta. E muitas pessoas realmente deveriam parar e perceber o que estão vendo aqui. É feito de maneira desajeitada. Sim, é imprudente. Ele vai argumentar que é eficaz porque conseguiu o resultado eleitoral que queria, mas é tanto disso. É constante. O que eu acho que está acontecendo é que isso é um prejuízo líquido para os Estados Unidos, porque a Rússia foi quem deu o primeiro passo nisso. Quando Lavrov disse, anos atrás, que os Estados Unidos não são mais capazes de firmar acordos, o que ele quis dizer é que isso se aplica tanto ao governo Biden quanto ao de Trump. Então esses países estrangeiros podem pensar que em tempos políticos anteriores, mais estáveis, com mais continuidade, instituições diplomáticas mais fortes, isso seria apenas uma anomalia. Esperem até a próxima eleição, teremos um presidente normal de volta. Ou eles tenderiam a voltar ao padrão e respeitar o trabalho por meio dessas instituições internacionais, nas quais os Estados Unidos sempre foram muito bem-sucedidos em manipular, todas elas, incluindo as Nações Unidas. E isso é uma fonte de poder e riqueza dos Estados Unidos. And this is a source of U.S. power and wealth. It's just done differently through the institutions after the Second World War. Isso só é feito de forma diferente por meio das instituições depois da Segunda Guerra Mundial. Mas esses países estrangeiros agora estão pensando, por que arriscar? Trump pode sair em 3 anos, mas por que arriscar fazer negócios ou ceder aos ascendentes? Porque eles podem simplesmente mudar de ideia e nos atingir em 2 anos ou em mais 4. Então, por que investir nesse relacionamento?
Por que investir no dólar americano como moeda de reserva mundial se vamos ser traídos e prejudicados por Washington? E Trump está por aí prejudicando as pessoas. O que ele fez vai, no fim das contas, afastar as pessoas do dólar. A confiança no dólar vai ficar cada vez mais baixa. A própria moeda está indo para o buraco, assim como a economia dos Edlams. É totalmente insustentável. Você não pode trazer, ouça, delirante, delirante. Listen, delusional. You're not going to bring manufacturing jobs back to America because Você não vai trazer os empregos de manufatura de volta para os Estados Unidos, porque não é possível sustentar um setor de manufatura em um país onde o salário mínimo necessário para viver gira em torno de 30 a 50 dólares por hora. É simplesmente estupidez. Esqueça. Não há futuro para a manufatura na América com esses níveis. Vocês se prejudicaram. Ao seguir o tipo de políticas e práticas financeiras que os Estados Unidos vêm adotando há anos, funcionou por um tempo, funcionou para algumas pessoas, mas não vai funcionar para sempre. E não está funcionando agora. E agora dá para ver isso. Trump não pode entregar uma nova era dourada. Esqueça, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Como é que chamam? Dia da libertação. Dia da libertação. Libertação de quê? Ninguém respondeu essa pergunta. De que foi a libertação? Foi uma libertação da realidade. Foi essa a libertação. Foram as pequenas economias que as pessoas ainda tinham. Eu não sei. Libertação da estabilidade. Libertação da estabilidade. Você se liberta, da estabilidade econômica, sim. Tornar a América grande. Fantástico. Sabe, muito bem feito, pessoal. Vocês estão indo muito bem. De verdade, excepcional. Então, sabe, eu não sei, as tendências são bem óbvias, Dani. Você está vendo países se unirem como nunca antes, de forma tão profunda e tão comprometida em construir futuros econômicos, políticos e de cooperação geopolítica em um nível nunca visto antes. E isso está acelerando. E é por causa dos dois últimos presidentes. E este realmente vai cravar a estaca no coração dos Estados Unidos da América no cenário internacional. E ele está fazendo isso. Digo com tristeza, mas esse será o legado de Donald Trump, no fim das contas. E será que ele vai estar tão desesperado a ponto de iniciar uma guerra mundial para desviar a atenção de seus fracassos épicos, ou para evitar o colapso inevitável de um sistema que já está em seus últimos suspiros? Essa é uma pergunta legítima neste momento. Estamos falando de coisas instáveis que estão sendo ditas e feitas por esta administração. Eles estão dizendo algumas coisas malucas e fazendo coisas malucas. Sabe, se o povo americano, nossa mídia e a oposição política não conseguirem de alguma forma responsabilizar esta Casa Branca e limitar os danos, então boa sorte em 2026. Existe algum pó mágico que eles vão espalhar? Isso vai fazer a economia melhorar? Como isso funciona? O Elon tem robôs que vão chegar e assumir todos os empregos, então a gente pode simplesmente sentar e receber uma renda básica universal? É isso que vai acontecer em 2026? Eu não sei. Trump, de muitas maneiras, quando foi eleito presidente, foi quase eleito como o porta-estandarte do que ele herdou. E o que ele e seu grupo fizeram foi levar isso a um nível novo e maior. Acho que essa é a direção. Então, quando você mencionou a Terceira Guerra Mundial, para evitar ou distrair do colapso geral, esse é o caminho. O caminho é um grande confronto, controlado tanto quanto possível, mas sem, é claro, qualquer capacidade real de controlá-lo. Temos os Estados Unidos prestes a se retirar do Tratado New START. É isso, sabe, é isso. Não há mais tratados nucleares restantes, nenhum limite de segurança. Os limites de segurança se foram. Nenhum. E temos um Departamento de Defesa. Departamento de Guerra, falando sobre nenhuma legalidade, letalidade máxima. Prepare-se para a guerra. Prepare-se para a guerra. E embora o governo Trump tenha se mostrado incrivelmente caótico, e talvez tenhamos sido, de certa forma, salvos por esse caos, em termos do potencial para esse tipo de imensa conflagração global,
Não deveríamos depender disso. Não deveríamos depender da fraqueza geral, da inépcia, da incompetência. Não podemos depender disso. Porque, na verdade, nem se trata disso. Tymestet se sinishwell e subo coração barisa é ao qual o tafti se ao fim e que está desabando com força. Sabe, se ele assumisse, ele é um presidente de segundo mandato, ele teria um mandato popular, estaria em uma posição perfeitamente boa para dizer, certo, vamos ter que aumentar as taxas de juros, precisamos colocar isso sob controle, a comida está cara demais, o aluguel está nas alturas, as pessoas não conseguem pagar as contas, todo mundo está no limite com dívidas de cartão de crédito. Vamos agir com firmeza. Vai ser um choque de realidade. Aumentar as taxas de juros pelo tempo que for necessário. Isso já aconteceu antes na América. Sabe, George Bush pai, as taxas de juros no final dos anos 80 estavam na casa dos 2 dígitos. Tudo bem, sobrevivemos. E muitos prosperaram. Muitos se saíram bem. As pessoas ainda compravam casas. O mercado imobiliário continuava ativo. Tudo isso aconteceu. Esse presidente quer reduzir as taxas de juros. Ele está ameaçando o chefe do Banco Central, ou o presidente, dizendo, você não está fazendo o que eu mandei. Você quer cortar as taxas de juros porque queremos colocar mais heroína anfetaminas financeiras no mercado de ações. Certo. Então isso estaria perfeitamente dentro de sua alçada. E não acho que os democratas da oposição conseguiriam criticá-lo por isso, porque a economia está em um estado estruturalmente precário. Mas isso não está acontecendo. Em vez disso, o nível de incompetência... Bem, sabe de uma coisa, eu odeio voltar a Israel. Mas se você olhar para o gabinete, eu já disse isso muitas vezes, é preciso repetir. O gabinete está cheio de indicações de Israel, da lista restrita de Mary Mandelson, as pessoas escolhidas a dedo, do secretário de Estado até o presidente. Então, muitas dessas pessoas que estão ligadas à política externa, não sei sobre todas elas, mas além de segurança nacional, política externa e o Departamento de Estado, definitivamente todos os cargos de embaixador que têm relação com o Oriente Médio ou com Israel, a única habilidade ou característica identificável delas é que vão fazer o que for bom para Israel. É por isso que foram escolhidas a dedo. E Donald Trump basicamente seguiu à risca cada pessoa dessa lista. Na verdade, ele recebe ligações sobre substituir pessoas que não estão atuando bem para Israel. Isso é sabido, certo? Pessoas estão sendo removidas porque não estão atuando bem para Israel. Então isso significa que todas as outras áreas de competência que alguém no governo ou no gabinete deve ter, precisam ser capazes de desempenhar suas funções. Basicamente, eles não são bons em nenhuma dessas outras áreas e são amplamente incompetentes, porque não são escolhidos por causa dessas habilidades. Eles são selecionados apenas por uma função muito restrita, que é fazer o que for bom para Israel. Só isso. E isso representa uma boa parte do gabinete. É um pesadelo. Imagine se você administrasse uma empresa assim, escolhendo todos os diretores de operações, o CEO, todas essas pessoas com base em um único critério estreito. Se eles, gostassem de cavalos ou pôneis, ou se preferissem comida italiana, ou o que quer que fosse, a empresa iria desabar. É assim que o governo dos Estados Unidos está funcionando agora. Está desabando porque permitiram que um país estrangeiro e um lobby estrangeiro, bem financiado, basicamente, escolhessem metade do governo. Isso significa que eles vão fracassar em todas as outras áreas de responsabilidade. Mas Israel não se importa. Israel não se importa com os conservadores, com a direita, com a esquerda. Eles sabem que se isso fracassar, vão comprar os democratas e fazer exatamente a mesma coisa. Eles não se importam com o movimento conservador, com Trump, com os republicanos e com todas essas coisas sobre as quais Mark Levin vive falando. Conservador constitucional. Eles não se importam com nada disso, porque controlam tanto a esquerda quanto a direita. O lobby controla. Então, não se importam se tudo desmoronar. Não se importam se Donald Trump for impeachado. Não se importam se sua aprovação despencar para 10%.
Ele tem sido o melhor presidente para Israel na história. O lobby não poderia se importar menos, porque ele será substituído por um democrata que vai fazer o que Israel quiser. E agora eles criaram o precedente de que o lobby pode selecionar toda a equipe do gabinete, ou a maior parte dela, todos esses cargos-chave relacionados à segurança ou à política externa, com indicados e leais a Israel, até mesmo o chefe do Pentágono. Imagine isso, Israel escolhendo o chefe do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono, e depois fazendo com que ele o mude para o Departamento de Guerra. Este é um país estrangeiro. Isso é um desastre para os Estados Unidos. As pessoas percebem o que estão testemunhando aqui. Há alguém totalmente sem qualificação no comando do maior exército do mundo, sem nenhuma experiência, escolhido e indicado por um lobby estrangeiro. Pense nisso por um momento. Isso é realmente impressionante. That's pretty incredible.